Mais uma vez, frente a frente. Mais uma vez, tentando atrapalhar os meus planos. Estou cuidando das ovelhas, mesmo as que estão desgarradas. Afinal de contas, eles não têm o livre-arbítrio? Sim, as decisões são eles que tomam. Estou apenas equilibrando as ações, uma vez que você se esforça o tempo todo para desvirtuá-los. Mas por que tanta preocupação comigo? Não confia neles? Bem sei como és ardiloso, astuto, conhecedor das fragilidades humanas, e usa suas artimanhas para confundi-los. É que eu sou muito estudioso. Procuro conhecer bem o meu público-alvo. Pois bem, a cada um conforme os seus frutos. Pois não, é chegada a hora da colheita. No que depender de mim, não. Mas não depende só de você. É verdade, só depende deles. Mas enquanto eu procuro florescer as virtudes e direcionar ao bom caminho, você incentiva os vícios e as maldades que os levam para o mau caminho. Eu não tenho culpa se minha missão é mais fácil que a sua. Nem sempre o mais fácil é o certo, quase nunca é. E o que é a vida, se não a eterna luta entre o bem e o mal? É verdade, mas é só eles ouvirem mais o coração, orarem, terem fé. Bobagem! Olha só ao redor! Decadentes! 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 Onde você vê a decadência, eu vejo homens e mulheres com a centelha divina. Alguns apenas estão adormecidos, precisam ser tocados pela fé, pela oração, pela obra. Fé em quê? Na justiça divina. Obra? Que obra? Aquela cujo alicerce é o amor ao próximo. Oração? Qual? Tudo que pedires ao Pai em oração, tendo fé, lhe serão destinados. Aquela oração que ele certa vez proferiu. O Pai Nosso. Isso! Essa aí mesmo! Eles jamais a realizarão. Falarão da boca para fora. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando? Quando eles perdoam alguém? Eles são como ovelhas, muitas vezes fragilizados por seus medos, limitando por sua situação econômica. Ficam perdidos, mas basta um chamado do bom pastor e elas retomam o caminho certo. Nem todas. Existem as desgarradas. Essas merecem uma atenção maior, mas ainda não estão perdidas. Sempre as mesmas falas. Sim, e com a história que você bem conhece. Então vamos à história, mais uma vez. E quantas vezes ela vai ter de ser contada? Eles jamais entenderão. Alguns já entenderam, outros vão entender hoje e outros amanhã. Estamos por volta do ano 30, na era do ocidente da Ásia. Estamos quase às margens do mar Mediterrâneo, em uma área montanhosa, mais precisamente em Jerusalém, cidade sagrada dos hebreus.
grande país livre, mas uma pequena nação escrava. Ali, Jesus Cristo deveria vir ao mundo, na simplicidade e na necessidade dos humildes. Pelas ruas de Belém, o carpinteiro José amparava a Virgem Maria. Tenha paciência, Maria. Um pouquinho mais, ali adiante, há uma hospedaria, onde talvez nos deem pousada. Depressa, José, por favor. Ô de casa! Adiante, peregrino! Vai adiante! Ah, Maria, nem nos deu atenção. Já não posso mais, José. Eles se dirigiram a uma pequena gruta usada como estábulo. O estábulo era um lugar coberto onde se recolhia o gado. Quando na pobreza daquele estábulo, na palha da manjedoura, nasceu o menino mais destituído da terra. Os anjos se glorificaram além das nuvens. E uma estrela reluzente atravessou o céu e serviu de guia para os 3 reis magos do Oriente que vieram adorar o menino Jesus e ofertar-lhe presentes. Trago incenso. Trago mirra. A profecia não era vista com maus olhos por todos, muito menos por Herodes. Escribas, que notícias me trazeis do menino? Nenhuma ainda, grande Herodes. Ao menos os 6 magos, os que vieram além do Mar Morto, conseguiram encontrar aquele que dizem que vai derrubar o meu trono? Alegra-te, Herodes. Eis que está chegando o chefe da guarda. Ele deve trazer notícias. Salve, Herodes! Vamos, sem demora, diga-me, quais notícias me trazes? Oh, grande Herodes! É como se alguma força estranha o protegesse de nossos olhos. Que futuro grande rei é esse, que é invisível para nós e visível para os miseráveis? Herodes temia que aquele recém-nascido, previsto pela profecia, se tornasse um risco para o seu trono. Então, começou a tentar contra a sua vida.
apareceu a José. José, levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Lá, deixa-te ficar, até que o avise, porque Herodes busca o menino para matá-lo. E assim foi feito. Enfrentaram uma sacrificada jornada. José, descansemos um pouco. O Egito está longe e o menino deve estar muito cansado. Sim, Maria, também é bom que busquemos um abrigo. O vento está ficando forte. Uma tempestade de areia nos impediria de chegar. Ah, Maria, tens sofrido tanto nesses dias. Veja, o vento está abrandando. José, dê-me o meu filho. Ah, meu filho, não tens ao menos o direito de permanecer onde nascestes. Ele tem o dever de partir para o Egito, Maria, a fim de que se cumpra a profecia. Herodes continuava a procurar pelo menino Jesus. Seus enviados o procuravam por toda a parte. Herodes, tua ordem foi cumprida. Foram mortos? Todos os meninos foram decapitados? Sim, todos os meninos nascidos nos últimos 2 anos em Jerusalém, naturais ou forasteiros. Ah, agora sim! Onde estás, Redentor? Por que não restituís a sua cabeça decepada? Onde estás tu, que abalarias o meu trono? Naquele instante, Herodes achou que tinha conseguido seu intento. Enquanto o vento dos tempos varreu de Herodes a pompa, a arrogância e a vida, o anjo apareceu novamente a José. Levanta-te, José, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, porque aquele que queria tirar a sua vida já não vive mais. O menino Jesus teve uma infância como qualquer outro, de diferente apenas por ser especial. Quando Jesus tinha 12 anos, seus pais, que viviam em Nazaré, foram a Jerusalém. Era a festa da Páscoa e eles se desencontraram.
José, onde estará o menino que ainda não voltou? Teria vindo com alguma outra família, Maria? Apesar da grande preocupação, eles não o encontraram. 3 dias depois, José e Maria encontraram Jesus no templo. Meu filho, até que enfim. Ah, menino, aí estás. Como é possível que tenha ficado 3 dias fora de casa? Fora de casa? Eu não estava fora de casa. Não sabeis que devo me ocupar com as coisas de meu pai? Eles então, preocupados e ansiosos, lembraram-se de que Cristo tinha uma missão a realizar. Jesus Cristo havia se afastado. Em oração, lembrou-se de todos esses acontecimentos da sua vida. E era como se ele pudesse vê-los. Sabia que ali, no ermo no deserto, onde esteve por 40 dias, seria tentado pelo diabo. Como não havia comido nada naqueles dias, sentia muita fome. O diabo ardiloso, como sempre, sabia que para quem tem fome, um pedaço de pão é uma grande tentação. Cruzadas, guerras, segregação, intolerância. Em nome do que defendes, Jesus, tudo isso ocorrerá. Será que tanto sacrifício terá sentido? É importante que os homens tenham livre-arbítrio e procurem por si próprios a sua vontade. Sempre existirão os que buscam poder e prestígio sem nenhuma responsabilidade. E o homem deve aprender a reconhecer o lobo com pele de cordeiro. Belas palavras, Cristo. Mas, ainda assim, muitos passam fome. Se és filho de Deus, dizes a esta pedra que se transforma em pão e sacia sua fome, Jesus. O homem não vive somente de pão, mas também da palavra de Deus. O diabo, então, levou um ponto mais alto. E o fez ver todos os reinos da terra. Eu te darei toda essa autoridade e glória, porque me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Se tu fizeres um ato de adoração diante de mim, tudo será teu. É a Deus que se tem de adorar, e somente a Ele se tem de prestar serviço sagrado. O diabo persistente tinha como certo de que todos têm um preço, e achava que Cristo também teria. Então, levou Cristo a Jerusalém e o colocou sobre o parapeito do templo, dizendo: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, e os anjos te carregarão nas mãos para que não batas nem com o pé contra uma pedra. Dito está, não deves pôr Deus à prova. Afasta-te, Satanás. Assim, o diabo, vendo o seu trabalho foi em vão, reconheceu o poder do Cordeiro de Deus e retirou-se. Jesus, após ter passado toda essa provação, esteve em Nazaré, onde tinha sido criado, e desceu a Cafarnaum, uma cidade da Galiléia. Ali, encontrou um homem, possuído por um demônio, que gritou em voz alta: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Sei exatamente quem és, o Santo de Deus.
Jesus censurou. Cala-te, sai. Assim, depois de lançar o homem ao chão, o demônio saiu sem lhe fazer dano algum. Em vista disso, todos se assombraram e conversaram entre si. Que espécie de palavra é essa que ordena os espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem? E a notícia a respeito dele se espalhou por toda a região. E então, pondo-se o sol, muitos que tinham moléstia vinham a ele e eram curados. E muitos, em tormentos, tinham os demônios expulsos. Os escribas e fariseus passaram a observá-lo de perto para ver se havia de curar no sábado, a fim de acharem um modo de acusá-lo. Cristo, porém, sabia das suas intenções. Veio-lhe então um homem com a mão ressequida. Fica-te em pé no centro. Eu vos pergunto, é lícito no sábado fazer o bem ou causar dano? Salvar ou destruir uma alma? Depois de olhar em volta para todos, disse ao homem: estende a tua mão. E a mão foi restabelecida. Na continuação daquele dia, Cristo foi ao monte e dedicou-se por horas em oração a Deus. Os seus discípulos, escolhendo dentre eles 12. Simão, a quem dou o nome de Pedro, e André, seu irmão, e Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zeloso, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes. E se afastou junto deles dos demais. Junto com os discípulos, seguiu algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Maria Madalena, da qual foram expulsos 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana. E estas o serviam com seus bens. Sendo rico, Cristo se fez pobre, para nos enriquecer com sua simplicidade. Assim nós, pobres em espírito, não deveríamos ser orgulhosos e prepotentes? Naquela época, o Império Romano havia dominado várias terras e povos, tendo se constituído em um dos impérios mais poderosos. O poder emana de Roma, assim eles diziam.